Ai, bem-vindas e bem-vindos. Hoje a nossa análise vai fundo, mas muito fundo mesmo, numa área que mexe com a base de tudo que a gente acha que sabe, a epistemologia, basicamente a filosofia do conhecimento. A nossa fonte é uma coletânea ótima de textos acadêmicos traduzidos, chamada Textos Selecionados de Epistemologia e Filosofia da Ciência. E a nossa missão aqui é simples e, ao mesmo tempo, gigantesca. Vamos tentar entender o que realmente significa saber alguma coisa, como a gente justifica no que acredita e como a ciência sabe. Nosso porto seguro de certezas, na verdade, evolui. E olha, esse é um tema que pode parecer um papo de filósofo, muito abstrato, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia. É sobre a diferença, por exemplo, entre opinião e fato, entre um palpite que deu sorte e conhecimento de verdade. No fundo, o que a gente está investigando aqui são os alicerces do que a gente considera real. E isso, né, é a base de qualquer debate, de qualquer descoberta. Boa. Então, vamos começar pelo começo, pela pergunta de $1 milhão. Afinal, o que é conhecimento? Existe uma definição clássica, que vem lá de Platão, e que parece resolver tudo de um jeito bem elegante. Conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, 3 coisas. Eu acredito em algo, esse algo é verdade e eu tenho um bom motivo para acreditar. Parece simples, né? A prova de balas, parecia. Pareceu até que, no século XX, um filósofo chamado Edmund Gettier chegou e, com um artigo de 3 páginas, botou fogo no parquinho da epistemologia. Os textos que a gente está usando trazem um exemplo clássico para ilustrar o estrago que ele fez. O caso dos celeiras de fachada. Imagina assim, um cara, o Henry, está dirigindo por uma área rural. Só que ele não sabe que aquela região está cheia de fachadas de celeiros, sabe? Cenários falsos, talvez para um filme. Mas aí, por puro acaso, ele para o carro e olha na direção do único celeiro de verdade que existe ali. E aí ele pensa, olha, um celeiro. A crença dele é verdadeira porque de fato é um celeiro e ele tem uma justificativa que a visão dele, ele está olhando direto para o celeiro. Então, tecnicamente, ele tem uma crença verdadeira e justificada. Pela definição clássica, ele sabe que aquilo é um celeiro. Exatamente. Mas aí vem a pergunta que incomoda. Ele sabe mesmo? A maioria dos filósofos hoje diria que não. Por quê? Porque a crença dele só é verdadeira por pura sorte. Se ele tivesse olhado 1 metro para a esquerda ou para a direita, teria formado a mesmíssima crença, só que ela seria falsa. Foi um acidente, um acaso feliz. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então, esse problema do Gettier mostra uma coisa brutal. Você pode estar certa, ter uma boa razão para estar certa e mesmo assim não ter conhecimento. É a diferença entre acertar na prova porque você chutou e acertar porque você realmente sabia a matéria. Isso muda tudo. Perfeito. Esse acaso feliz é o veneno da história. A sua justificativa, o seu motivo para crer, precisa estar conectado com a verdade de um jeito que não seja sorte. E aí, claro que o debate explode numa questão fundamental que divide os filósofos até hoje. Essa justificativa, ela é algo que acontece só dentro da nossa cabeça ou ela depende de como a gente está conectado com o mundo lá fora? E como é que a gente sequer começa a responder uma pergunta dessas? Com um experimento mental que parece ficção científica, mas que é super útil. A história de Tim e Tim Asterisco. O Tim é uma pessoa normal como nós, agora olhando para as próprias mãos. O Tim Asterisco é só um cérebro numa cuba de laboratório com um monte de eletrodos ligados que fazem ele ter exatamente a mesma experiência mental do Tim. Ele também vê e sente as mãos dele. A experiência interna dos dois é idêntica. Peraí, isso é bizarro. Você está me dizendo que, para alguns filósofos, o cérebro na cuba tem a mesma justificação que a pessoa real? Como isso pode fazer sentido? A crença de um é real, a do outro é uma ilusão total. Exato. Você pegou o centro da briga. A turma do internalismo diz que sim. Como a experiência mental dos dois é idêntica, e como a justificação só depende do que a gente tem acesso pela mente, pela reflexão, então a justificativa deles é a mesma. Já a turma do externalismo diz que isso é um absurdo.
A justificativa do Tim asterisco não vale nada, porque o processo que gera a crença dele, estímulos elétricos num cérebro flutuante, não é um processo confiável para saber se você tem mãos ou não. A do Tim, que vem da percepção visual de um ser humano com corpo, é confiável. Ou seja, a validade da sua justificativa depende de fatores externos à sua mente. Já mostra como o terreno é instável. E isso me leva a pensar, se a justificação é tão complicada, como é que a gente organiza todas as nossas crenças? Como uma coisa se apoia na outra? Os textos falam de duas grandes teorias sobre isso, que usam metáforas bem diferentes. Sim, é como perguntar qual é a arquitetura do nosso conhecimento. A primeira teoria, o fundacionalismo, usa a analogia de um edifício. A ideia é que existem certas crenças básicas que são a fundação de tudo. Coisas como estou sentindo dor ou estou vendo uma mancha vermelha. Elas não precisam de outra crença para se justificar, elas se bastam. Todas as outras crenças que são a superestrutura do prédio só são válidas se estiverem de alguma forma apoiadas nessas fundações sólidas. Entendi a imagem do prédio. Mas ela me parece, não sei, meio frágil. E se a fundação não for tão sólida assim? E se a minha percepção de dor estiver errada, como no caso de um membro fantasma? Se a fundação racha, o prédio inteiro desmorona. Essa é exatamente a crítica que leva à segunda teoria, o coerentismo. Para os coerentistas, a melhor analogia não é um prédio, mas uma teia de aranha ou uma rede. Nessa visão, não existe uma crença que seja a base de tudo. Uma crença se torna justificada quando ela se encaixa bem, sabe? Quando ela é coerente com todo o resto do seu sistema de crenças. A força não vem de uma fundação, mas do apoio mútuo que cada fio da teia dá para os outros. Gosto mais da imagem da teia, mas ela me lembra um problema bem moderno. Essa crítica à teia de aranha do coerentismo me lembra muito as teorias da conspiração. Dentro delas, tudo faz um sentido perfeito. Uma peça se encaixa na outra, é tudo super coerente. Mas a teia inteira parece não ter nenhum fio que a conecte ao mundo real. É uma coerência que flutua no vazio. Essa é a objeção clássica, o chamado problema do não contato com a realidade. E você descreveu perfeitamente com a analogia da conspiração. Os coerentistas, claro, têm respostas para isso. Eles dizem que um sistema de crenças que inclui, por exemplo, a crença na confiabilidade da nossa percepção, será, no fim das contas, muito mais coerente do que um que a ignora. Mas, sem dúvida, garantir essa conexão com o mundo é o grande desafio deles. Essa ideia da teia de crenças coerente, mas talvez flutuando no vazio, me faz pensar na ciência. A ciência é a nossa grande tentativa de ancorar essa teia na realidade, certo? De testar, de verificar. Mas é aí que a filosofia da ciência, que os textos também abordam, vem e joga um balde de água fria na gente. E joga mesmo. O primeiro balde de água fria vem de uma pergunta sobre as palavras que a ciência usa. Pense em termos como elétron, gene ou campo eletromagnético. Nós não vemos essas coisas diretamente, né? A pergunta filosófica é: esses termos se referem a coisas que existem de verdade no mundo ou são só, assim, ferramentas conceituais, ficções úteis que nos ajudam a organizar o que a gente observa e a fazer previsões? Essa é a briga entre o realismo científico e o antirrealismo. E essa pergunta já é vertiginosa por si só, mas os textos vão ainda mais longe, com um conceito que bagunça toda a ideia de progresso científico, a tal da incomensurabilidade. A palavra já assusta, mas a ideia por trás é ainda mais radical. Ela foi popularizada por filósofos como Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. A ideia central de Kuhn é que as revoluções científicas, tipo a passagem da física de Newton para a de Einstein, não são só uma questão de corrigir erros ou adicionar informações novas. A mudança é muito mais profunda. O próprio significado das palavras e dos conceitos mais básicos muda. Como assim? Massa não é sempre massa? Então, para Kuhn, não. Na física de Newton, a massa de um objeto é uma propriedade fixa, constante, não muda. Na teoria da relatividade de Einstein, a massa de um objeto depende da sua velocidade.
Ela aumenta conforme o objeto se aproxima da velocidade da luz. Então, quando um físico newtoniano e Einstein usam a palavra massa, eles não estão falando exatamente da mesma coisa. Os conceitos deles não têm uma medida em comum. Daí o nome incomensurabilidade. Sabe o que isso me lembra? É aquela coisa de quando você olha para uma nuvem e só vê uma nuvem, mas sua amiga diz, olha, um dragão. E de repente você só consegue ver o dragão. A nuvem não mudou, mas o seu cérebro virou uma chave e reorganizou tudo. É a analogia perfeita. Kuhn chamava isso de mudança gestáltica. Ele dizia que cientistas que trabalham em paradigmas diferentes, de certa forma, trabalham em mundos diferentes. Um físico da época de Aristóteles olhava para um pêndulo e via um objeto tentando atingir seu lugar natural, a Terra, numa espécie de queda livre, com obstáculos. Um cientista depois de Galileu olha para a mesma coisa e vê um movimento de oscilação, um pêndulo. Eles olham para o mesmo objeto, mas veem fenômenos diferentes. O sistema conceitual deles é outro. Espera aí. Se isso é o que o Kuhn dizia, o que o outro cara, o Feyerabend, defendia? Os textos dizem que ele era ainda mais radical? E era. Feyerabend pegou a ideia de incomensurabilidade e a usou como uma arma contra o que ele chamava de conservadorismo conceitual. Ele achava que a ciência fica preguiçosa quando todo mundo concorda e trabalha dentro das mesmas regras. Para ele, o verdadeiro progresso não vem do consenso, mas do caos, da proliferação de teorias malucas, incompatíveis, incomensuráveis entre si. É no choque dessas visões de mundo totalmente diferentes que a ciência avança de verdade. Uau! Então o Feyerabend estava basicamente dizendo que a ciência precisa de mais anarquia, que ter um monte de teorias competindo, mesmo que pareçam absurdas, é mais saudável do que todo mundo seguir o mesmo método científico. Isso vai contra tudo que a gente aprende na escola, né? Exatamente. É uma visão muito provocadora, mas é importante esclarecer um ponto crucial sobre a incomensurabilidade, tanto em Kuhn quanto em Feyerabend, que muitas vezes é mal interpretado. Isso não quer dizer que a escolha entre teorias é totalmente irracional ou que é uma questão de gosto. Significa apenas que a comparação é mais complexa. Não dá para simplesmente colocar as teorias lado a lado e ver qual se encaixa melhor nos fatos. Porque o que a gente considera um fato e a linguagem que usamos para descrevê-lo já são influenciados pela teoria que estamos usando. A comparação envolve avaliar o poder de resolver problemas, a elegância, a capacidade de abrir novos caminhos de pesquisa. É um julgamento bem mais sofisticado. Que jornada! A gente começou com uma pergunta que parece de criança, o que é saber, e passou por cérebros em cubas, por arquiteturas de conhecimento que parecem prédios ou teias de aranha, e terminou questionando se cientistas de épocas diferentes não vivem em realidades diferentes. Então, o que tudo isso significa? Para mim, a grande lição desses textos é que a nossa busca por uma base 100% sólida para o conhecimento acaba revelando que o ato de saber ele é um processo muito mais bagunçado, dinâmico e cheio de debate do que a gente imagina. Concordo. Se há uma linha que conecta todos esses debates, é essa. Desde os problemas de Gettier, mostrando que a sorte pode se passar por conhecimento, até as revoluções de Kuhn, que redesenham o nosso mapa da realidade, a mensagem é a mesma. Conhecimento não é um baú de fatos que a gente vai só enchendo. É um processo vivo, muitas vezes turbulento, de construir, duvidar, derrubar e reconstruir. É mais parecido com uma expedição em território desconhecido do que com a organização de uma biblioteca. Perfeito. E para terminar, quero deixar um pensamento para reflexão que vem direto dessas ideias de Kuhn. Os textos sugerem que as teorias que a gente adota, os nossos quadros conceituais, eles moldam a nossa percepção da realidade de uma forma fundamental. Se a própria linguagem e os conceitos que usamos determinam o que a gente consegue perceber como um fato, o que isso quer dizer sobre a nossa capacidade de entender de verdade perspectivas, sejam científicas, culturais ou políticas, que são radicalmente diferentes das nossas? Até que ponto o que a gente vê no mundo é ditado por aquilo que a gente já aprendeu a nomear?